Boa noite, irmãos. Tudo bem aí com vocês? Vamos dar continuidade aqui no nosso assunto que começamos ontem sobre porta, caminho e alvo. Você quer repetir comigo? Porta, caminho e alvo. Porta, caminho e alvo. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Porta, caminho e alvo. Vocês continuam no sábado. Gente, Colossenses 1,13 diz que existe o império das trevas e existe o reino de Jesus. Amém? Esse mesmo texto de Colossenses 1,13 diz que Deus transporta o ser humano daqui para cá. Como que Deus faz para tirar o homem daqui e botar ele aqui dentro? Pela porta. Mateus 7,14. Quando o homem passa pela porta, ele entra e vai em direção ao alvo. Maravilha. O que o homem está fazendo aqui? Por que o homem está aqui? Porque ele nasceu aqui. Por que o homem nasceu aqui fora? Porque ele recebeu isso como herança de Adão, o pecado. Qual é o pecado do homem? Desobediência. Todo tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. Amém? Tá. E como que faz para passar pela porta? Glória a Deus. Se arrepender, ser batizado, receber o Espírito Santo. Aonde que está esse texto? Atos 2,38. Atos 2,38. Essa é a porta do reino de Deus. São 3 patentes, certo? Arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Você percebeu que a porta é um ponto de transição de um lugar para o outro? Tem outro acesso de entrar aqui dentro do caminho, irmãos? Não. E se essa pessoinha aqui, praticar boas obras a sua vida inteira, ele merece ser salvo pelas práticas das suas boas obras? Por que não? Porque ele tem que passar pela porta com as suas boas obras ou más obras. Não tem outro jeito de entrar aqui dentro. Não é por boas obras, nem por más obras. É só passando pela porta. Não tem outro jeito. Lembra de João 10,9? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então tem outro jeito a não ser passando pela porta? Não tem. É só passando pela porta. E para o homem passar pela porta, ele precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Mas Márcio, Jesus não morreu pelos nossos pecados na cruz e para que a gente fosse salvo pela graça? Não é gratuitamente? Jesus já morreu pelos pecados de todo mundo. Levou sobre si os pecados do mundo inteiro, não foi? Foi exatamente isso. Mas para o homem desfrutar ou usufruir dessa salvação, dessa redenção, ele precisa passar pela porta. É a mesma coisa que eu depositar $1 milhão na conta do Valmir. Ele ficou rico? Sim e não. Aí é só ele esperar cair na conta dele, né? Só esperar cair na conta dele. Mas aí, o que eu digo para você? Que ele ficou rico sim e não. Por que sim e não? Porque ele tem $1 milhão na conta dele, mas se ele não digitar a senha, ele não vai usufruir desse $1 milhão. Não sai o dinheiro nem a pau. Não sai o dinheiro. É a mesma coisa da nossa salvação. Jesus morreu na cruz
e levou sobre si os pecados do mundo inteiro. Mas o mundo inteiro só vai conseguir sacar esse benefício se digitar a senha. Digitar a senha, senão não sai. E a senha de acesso a esse benefício é se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Amém, irmãos? Amém. Só que quando o homem passa pela porta, veja bem, é o começo da caminhada, não é o final. Tem gente que acha, me arrependi, fui batizado, recebi o Espírito Santo, pronto, já cheguei aqui no alvo. Não, você começou agora. Começou a batalha agora, né? Tem um caminho inteiro pela frente. Você acabou de entrar. O arrependimento, o batismo e receber o Espírito Santo é a porta de entrada. Não é o fim, é o começo do caminho. Cuidado com essa falsa sensação de dever cumprido, de sucesso garantido, de obra completa, quando você se arrepende, é batizado e recebe o Espírito Santo. Não está completo, está 1/3 só do todo. Só está 1/3 da vida, né? A salvação, irmãos, ela tem 3/3: porta, caminho e alvo. Porta, caminho e alvo. Tem 3/3. A salvação, ela tem 3/3: justificação, santificação e glorificação. Então, quando passamos pela porta, nós fomos 1/3 salvos. Falta 2/3. Nosso espírito foi justificado aqui. Falta a santificação da nossa alma e a glorificação do nosso corpo. Falta 2/3 ainda. O arrependimento, o batismo e receber o Espírito Santo é a porta de entrada. É só o começo desse caminho, não é o final. Se você se arrependeu, foi batizado e recebeu o Espírito Santo, você acabou de entrar. Tem tudo isso aqui ainda para andar. E você vai conseguir. Porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Por isso que nós precisamos passar pela porta. Não tem como andar essa carreira aqui, ó, sem primeiro ser justificado. Amém? Márcio, eu não sei se eu passei pela porta. E agora? Estou em dúvida. Procura teu discipulador. Ele não vai te dar a resposta pronta, obviamente, mas ele vai te ajudar a ouvir o Senhor. Se você tem dúvida, procura ajuda. Procura alguém que possa te instruir. Você lembra de Felipe e o eunuco? Lembra que o eunuco estava lendo Isaías? Lembra que o Felipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Por que você não senta aqui do meu lado e me explica? Então, se você tem dúvida, chama alguém para sentar do seu lado e te explicar. Quem é o teu Felipe? Você precisa de um Felipe na tua vida. Quem é o teu Felipe? Você precisa de um Felipe para te explicar. Se você tem dúvida, procura o teu Felipe. Amém, irmão? Quer dizer para a pessoa que está do seu lado: se você tem dúvida, procura o teu Felipe. Gente, por favor, só para uma coisa, vocês entenderam a comparação que eu fiz aqui, né? Eu fiquei um pouco preocupado. Tá. Então, para passar pela porta, precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Aí eu te pergunto: o que é arrependimento? Mudança de atitude. Então, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Ah, Márcio, mas
mas qual é a diferença de remorso e arrependimento? A diferença é essa: o remorso afasta você de Deus e dos irmãos. O arrependimento aproxima você de Deus e dos irmãos. Uma pessoa com remorso, sabe o que ela faz? Se afasta de Deus e se afasta dos irmãos. Uma pessoa arrependida, sabe o que ela faz? Se aproxima de Deus e dos irmãos. Essa é a diferença de remorso e arrependimento. É aquela tristeza por ter cometido o pecado e não o medo da consequência do pecado. Isso é um verdadeiro arrependimento. É o ladrão que chora porque roubou, não porque foi pego. As pessoas choram pelos seus pecados descobertos, ao passo que o verdadeiro arrependimento é chorar pelos seus pecados secretos. Um dia o Espírito Santo perguntou assim para mim: Márcio, se as pessoas não descobrissem os seus pecados, você choraria por eles? O verdadeiro arrependimento é o ladrão que chora porque ele roubou, não porque ele foi pego ou descoberto. Deus não projetou nem para acontecer os pecados secretos. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Tá. E o arrependimento, ele vai desembocar no senhorio de Cristo, numa submissão completa, total ao senhorio de Cristo. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. E murchou o amém, hein? Amém ou não? Ô Jesus! Então o arrependimento, ele vai desembocar no senhorio de Cristo. Eu vou submeter toda a minha vida ao senhorio de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, Ele decide o que é certo e errado. A entrega é total, sem reserva, 100%. Isso acontece no arrependimento. Amém? Tá. Qual que é o segundo batente dessa porta mesmo? Batismo. Aí eu te pergunto, o que é batismo? Batismo batismo no Espírito Santo. Batismo nas águas. Depois a gente fala do batismo do Espírito Santo. O que é batismo nas águas, irmãos? Ah, então o batismo não é um ritual, não é uma cerimônia, não é um símbolo, é uma realidade espiritual. Vamos meditar aqui em pelo menos 5 realidades espirituais que acontecem no batismo, que são invisíveis a olho nu, mas se discernem espiritualmente. Vamos? 5 realidades espirituais que acontecem no batismo. Primeiro, Gálatas 3:27. Quem pode ler, por favor, bem alto? Porque todos nós fomos batizados em Cristo revestistes. O que vocês entenderam desse texto, irmãos? Hã? Foi uma pergunta. Vocês estão aqui? Não. Somos revestidos de Cristo. Gente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu estou revestido dessa camiseta azul. Mas quando eu fui batizado, eu fui revestido do Espírito de Jesus Cristo. Um ritual não tem poder para fazer isso. Uma cerimônia é tão pouco.
um símbolo muito menos. Essa é uma realidade espiritual que acontece no batismo. A pessoa é revestida do Espírito de Jesus Cristo. Essa é a primeira realidade espiritual que acontece no batismo. Segunda realidade espiritual que acontece no batismo: o velho homem morre. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Quem pode ler, por favor? Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Quem pode ler bem alto? Gente, presta atenção no começo do versículo 4 aí, ó. Fomos sepultados com ele pelo batismo. Então o batismo ele te mata. Um ritual não tem poder para fazer isso. Um símbolo muito menos. Essa é uma realidade espiritual que acontece no batismo. Amém ou não? Eu tive acesso a um testemunho de duas pessoas que cresceram juntos no Oriente Médio, eram amigos de infância, e eles cresceram juntos. Aí quando eles ficaram adultos, eles se separaram, cada um foi trabalhar numa cidade diferente, e um deles, depois de adulto, muitos anos depois, queria encontrar o amigo dele de infância. Aí ele começou a procurar na internet, colocou o nome do amigo dele lá nas mídias sociais, procurando o amigo dele, não encontrava de jeito nenhum. Aí disseram para ele que tinha um grupo de religiosos que fazia consulta aos espíritos, e esses espíritos encontravam qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Aí ele foi lá fazer a consulta, em volta de uma mesa branca. O fulano de tal, onde ele está? Aí um espírito baixou lá numa pessoa e falou assim: ó, seu amigo morreu. Não, eu não acredito. Ele morreu? Como assim? Não é possível, meu amigo de infância. Ele morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Não, eu não acredito. Ele foi embora frustrado. Meu amigo morreu, eu precisava, eu queria tanto encontrar ele. Um tempo depois, eu não sei muito bem quanto tempo que se passou, ele encontrou o amigo dele na rua. Você está vivo, eu não acredito, é você mesmo. Mas sou eu, estou aqui, ó, em carne e osso. Não, mas eu fui lá, fiz consulta aos espíritos, falaram que você morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Essa foi a data do meu batismo. Porque quando nós somos batizados, irmãos, para os demônios, nós morremos. Porque o batismo ele tem valor espiritual. Ele não é um símbolo. Ele não é uma cerimônia. Não é um ritual. Acontecem realidades espirituais quando uma pessoa é batizada. O velho homem morre e a pessoa é revestida de Cristo. Duas realidades espirituais invisíveis a olho nu, mas que se discernem espiritualmente. No batismo, nós somos revestidos de Cristo e o velho homem morre e nasce uma nova criatura. E a continuação desse versículo 4 aí de Romanos 6 fala que o batismo nos une na ressurreição de Jesus para andarmos em novidade de vida. Essa é a terceira realidade espiritual que acontece no batismo. Nós ressuscitamos com Cristo. O batismo une você na ressurreição de Jesus
para você ter uma nova vida e para você andar em novidade de vida. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando acontece isso? Aonde? No batismo. Lembra de Gálatas 2, 19 e 20? Eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Como aconteceu isso? No batismo. O batismo crucificou o velho homem. Eu nasci uma nova criatura. Isso é a terceira realidade espiritual que acontece no batismo. Amém, irmãos? Quarta realidade espiritual que acontece no batismo. Atos capítulo 22. Atos 22, 16. Quem pode ler bem alto, por favor? E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Irmãos, prestaram atenção que diz esse versículo? Ananias está falando para Paulo: por que você está demorando tanto? Levanta, seja batizado e lava teus pecados. Qual é a quarta realidade espiritual que acontece no batismo, gente? Vocês estão prestando atenção aqui? Não. Tá? Quarta realidade espiritual que acontece no batismo: os nossos pecados são lavados. Ah, Márcio, então o batismo não serve para eu entrar no hall de membros de uma denominação evangélica? Não, o batismo serve para lavar os teus pecados. Para isso que serve o batismo. O batismo lava os nossos pecados. Essa é a quarta realidade espiritual que acontece no batismo. Quinta realidade espiritual que acontece no batismo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Quem pode ler bem alto, por favor? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esse texto, irmãos, está falando que nós somos batizados em um só Espírito, no mesmo corpo. O que é esse corpo? Ih, murchou de novo, hein? Irmãos, quando está falando aí corpo nesse versículo, está falando o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então está falando que esse texto nos batiza no corpo de Cristo. Olha só, olha aqui, ó, o que aconteceu. Nós éramos solitários e sozinhos aqui, ó. Só que quando nós somos batizados, nós somos enxertados na família de Deus, no corpo de Cristo. E agora nós não estamos mais sozinhos. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos parte da família de Deus. Deus faz o solitário habitar em família. Como? Através do batismo. O batismo é uma realidade espiritual que enxerta você na família de Deus. Agora você é membro de uma família. Você não é mais sozinho. Sabe quem que é sozinho, lobo solitário? O diabo. O diabo é lobo solitário, sozinho. Lembra de Jó capítulo 1? Quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, o diabo chegou lá também. Deus perguntou para o diabo assim: de onde você vem? Lembra da resposta do diabo? Eu venho de passear a terra e rodear por ela. Eu não tenho um porto seguro, não tenho ninguém para prestar conta, eu não presto conta da minha vida para ninguém, ninguém me vence, ninguém me dobra.
Eu ando aí por aí passeando. Eu não tenho lugar assim. Eu passeio pela terra. Eu não estou sujeito, não estou vinculado. Eu sou solto. Assim é o diabo. Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente esteja vinculados uns aos outros. Ninguém solto, passeando e rodeando pela terra, que ele é um diabo. Não, irmãos, não é assim não. Se você está andando e passeando por aí, eu vou te dar o primeiro beliscão aqui, ó. Porque o batismo enxertou você no corpo de Cristo. Para você não andar mais solitário, lobo solitário, solto, por aí. Amém, irmãos? Amém. 5 realidades espirituais que acontecem no batismo. Esse é o batismo nas águas. Segundo batente da porta. Terceiro batente da porta. Qual que é mesmo? Receber. E só 1 ou 2 falaram só, hein? Já esqueceram? Gente, terceiro batente da porta. Receber o Espírito Santo. Quais são as evidências de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo? Outra pergunta: por que Deus nos dá o Espírito Santo? Outra pergunta: quem é o Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, é uma pessoa. Ele tem sentimentos. A Bíblia fala: não entristeçam o Espírito Santo. Ele tem sentimentos. Ele é o terceiro membro da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Lembra do Salmo 139? Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Se eu faço a minha casa no mais profundo abismo ou no mais alto monte, teu Espírito me vê lá, me sonda, me conhece. Ele é onipresente, tem sentimentos, é uma pessoa. Quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, ele não fala isso vai guiar vocês ou isso vai consolar vocês. Jesus fala assim: ele vai consolar vocês. Terceira pessoa do singular. Ele vai consolar vocês. É uma pessoa. Se fosse uma energia, Jesus falaria: isso vai consolar vocês. Mas Jesus falou: ele. Para quê? Então, ó, o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Respondemos a uma das perguntas. Vamos responder a outra pergunta: por que Deus nos dá o Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8 responde essa pergunta. O que fala lá Atos 1, 8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. É para isso que Deus nos dá o Espírito Santo, para nos transformar em testemunhas. Porque aí quando você fala, o Espírito Santo está em você e vai lá na pessoa que você está falando convencer ela. Lá em Agudos nós tínhamos acabado de batizar uma pessoa. Ele nem sabia assim falar direito, compartilhar os textos e conduzir a pessoa até a porta e tal. E ele estava fazendo um churrasco em família.
com os parentes dele. Ele estava servindo lá na churrasqueira. E ele bebia muito. E ele tinha parado de beber agora. Ele estava tomando coca, não falava mais palavrão. Estava ali servindo a família dele ali no churrasco. O primo dele olhou, ficou incomodado. Falou assim: o que aconteceu com você? Aí ele olhou para o primo dele e disse assim: foi Jesus. Só isso. Sabe o que aconteceu? O primo dele e a esposa dele se converteram. Estão lá caminhando com a gente, firmes lá. Só porque ele olhou para o primo dele e disse: foi Jesus. Por quê? O que aconteceu? O Espírito Santo estava dentro dele, transformou ele numa testemunha. Quando ele diz, a palavra dele sai ungida, sai temperada. E o Espírito Santo vai lá na pessoa que está ouvindo e convence a pessoa. Se o Espírito Santo está dentro de você, você foi transformado em uma testemunha. Quando você fala, ainda que você, mas eu não sei falar, mas eu não sei explicar, não sei todos os textos de memória, diga: foi Jesus. É suficiente. Mas você tem que abrir a boca, porque o poder do Evangelho está na comunicação. Se ele não for comunicado, ele não tem poder sobre as pessoas. Lembra? A fé vem pelo ouvir. Por isso que é importante você abrir a boca e falar. Num churrasco em família, quantos segundos ele gastou para falar? Foi Jesus. Converteu o primo e a esposa, que estão lá firmes com a gente até hoje. Está vendo a importância do Espírito Santo em nós? Quando a gente fala, a palavra sai ungida, sai temperada. O Espírito Santo vai lá e convence a pessoa. Então, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. Para que Deus nos dá o Espírito Santo? Para nos transformar em testemunhas. Quais são as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo? Márcio, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Eu não oro em línguas. E agora? Eu tenho o Espírito Santo ou não tenho o Espírito Santo? Tem muita gente que tem essa dúvida. Irmãos, as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo, sabe aonde a gente encontra? Não é no livro de Atos, são nos Evangelhos, na doutrina, no ensino de Jesus, especificamente em João capítulo 14 e João capítulo 16. Ali Jesus fala quais são as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo. O que ele fala lá? Quando vier o Espírito Santo, ele vai convencer você. Quando vier o Espírito Santo, ele vai consolar você. Quando vier o Espírito Santo na tua vida, ele vai guiar você em toda a verdade. Quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas. Quando o Espírito Santo vier sobre a tua vida, ele vai te lembrar das coisas que eu disse. Essas são as evidências. A língua são os dons. Acontece que a gente lê o livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico, não é um livro doutrinário. O livro de Atos conta fatos, não evidências. A maioria dos que foram batizados no Espírito Santo em Atos oravam em línguas e profetizavam. Mas o Saulo não, em Atos 8. O Ananias botou a mão na cabeça dele, ficou cheio do Espírito Santo, não mostra ele lá orando em línguas. Que ali não são as evidências, ali são os fatos. O fato que aconteceu. As evidências estão no ensino de Jesus, João capítulo 14 e João capítulo 16. Quando vem o Espírito Santo sobre a tua vida, ele te guia, ele te lembra, ele te convence, ele te ensina, ele te consola, ele te dá paz, não aquela que o mundo dá, aquela que eu dou. Sabe aquela paz que está dando tudo errado na tua vida, seu dia foi horrível. Aí você fica guardado por aquela paz que excede todo entendimento, aquele negócio sobrenatural que nem você entende. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de você. Essas são as evidências. Agora, 1 Coríntios capítulo 12 tem 9 dons do Espírito Santo. Um deles é a língua. Que, diga-se de passagem, é o único dom de consumo próprio, né? Para se edificar a si mesmo. Que
todos nós precisamos aprender. As evidências, João 14 e João 16. Tira essa dúvida da tua cabeça, meu irmão, de uma vez por todas, por favor. Como que recebe o Espírito Santo? Com imposição de mãos. Amém, irmãos? Amém. Tá, maravilha. Márcio, passamos pela porta. Nos arrependemos, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo. Passamos pela porta. E agora, o que eu sou? Você é um recém-nascido. Mas aonde está escrito isso? Em 1 Pedro 2,2. Quem pode ler? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quem pode ler bem alto? Desejai que o menino recém-nascido, tudo leite espiritual, a quem deve ser para Desejai como recém-nascidos o leite espiritual, para que através dele seja dado crescimento. Irmãos, vocês estão aqui comigo? Não? Então, quando uma pessoa passa pela porta, o que ela é? Recém-nascida. Mas Márcio, ele tem 40 anos de idade. É um recém-nascido no corpo de 40. É um recém-nascido. Márcio, por quê? Márcio, por quê que depois que eu passei pela porta, começou umas lutas na minha vida, que quando eu estava aqui fora eu não tinha? Por que isso? Por que acontece isso comigo? Eu não estou entendendo. Depois que eu passei pela porta, começou uma tribulação que eu nunca tive aqui fora. Por quê? Gálatas 5,17 responde a sua pergunta. O que está escrito em Gálatas 5,17? Quem pode ler bem alto? Pois a carne deseja o que é contrário, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É por isso que você tem essas lutas. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Irmãos, olha aqui. Quando você estava aqui fora, você era só carne. O Espírito Santo não estava aqui dentro de você. Só que quando você passou pela porta, aqui está a sua carne. Só que agora entrou o Espírito Santo. São dois leões. Qual você alimentar vai ganhar. Está um lutando contra o outro, porque eles são opostos entre si. São dois leões, qual você alimentar vai ganhar. A carne vive de sentimentos, o espírito vive de convicções. Qual você alimentar vai ganhar. Se você fica alimentando os sentimentos da carne, você está alimentando o leão errado. Músicas que escutamos pode alimentar o leão errado, alimentar a carne. Música do mundo secular. Roda de escarnecedor. Piadinha maliciosa. Vídeos na internet, cuidado com esses vídeos. Dependendo do tipo de conversa, você está numa rodinha, fofoca, murmuração.
alimenta a carne. Tudo isso alimenta os sentimentos da carne. Aí, alguém lembra você tem que ler a Bíblia, vamos para a reunião, essa semana tem jejum. Aí a hora que você se propõe a fazer isso, lá vem o leão, todo alimentado, forte, que você já deu, entupiu ele de comida carnal e mundana. Aí ele começa a lutar contra você, contra a sua proposta de fazer um jejum, de ler a Bíblia, de pregar o Evangelho, de ir na vigília, de ir orar, de ir na reunião. Por isso que você tem essas lutas. Acontece, irmão, que quando você estava aqui, você perdia de WO. O time do Espírito Santo nem entrava em campo. Aqui você perdia de WO. Quando você passou para cá, você passou para o outro time, para o time do reino de Jesus. Só que o time das trevas ainda está aí, está em campo. Eles não respeitam a regra, eles dão canelada. Por isso que você tem essas lutas. Porque o outro time está dando canelada, eles não respeitam a regra não. E aí você fica naquele conflito, aquela luta. O que está acontecendo? É a carne lutando contra o espírito. O que você tem que fazer? Corta o alimento do leão errado. E começa a alimentar o leão certo. Só que assim, irmão, para você alimentar o leão certo, você tem que ser intencional. Ninguém faz isso por acidente. Márcio, aonde que eu encontro essas convicções para eu alimentar o leão correto? Primeiro, palavra de Deus, Bíblia. Quando você medita nas Escrituras, quando você lê a Bíblia, você está alimentando o leão correto. Porque na Bíblia você alimenta suas convicções. Mas é assim, para você ler a Bíblia, você tem que ser intencional. Ninguém lê a Bíblia por acidente. Segundo lugar onde nós encontramos as convicções que alimentam o leão correto, algo chamado oração. Uma vida de oração. Se quiser anotar o texto aí, Mateus 6,6. Eu entrei em crise com esse texto de Mateus 6,6, porque Mateus 6,6, Jesus fala assim: quando você for orar, entra no teu quarto, tranca a porta, e teu pai que te vê em oculto, ele vai te recompensar. Eu entrei em crise com esse negócio, falei, mas eu estou indo orar, eu quero que ele me escute, não quero que ele me veja. Não estou entendendo. Por que Jesus falou que quando eu vou orar, o pai me vê? Se eu estou orando, eu preciso que ele me escute, não me veja. Mas no próprio contexto de Mateus 6, Jesus fala que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já conhece toda. Então por que Ele quer ver a gente orando? É como se o Pai estivesse lá no quarto secreto esperando você chegar. Quando será que Ele vai vir, hein? Ah lá, já foi na correria de novo, agora vai assistir, depois 1 hora no YouTube, saiu agora de novo, que horas ele vai vir? Ele não vem nunca. O Espírito Santo, vai lá, chama ele, lembra ele, fala para ele vir, eu estou esperando, eu quero ver ele. Ah, ele entrou, finalmente ele chegou. Ele quer ver você ali orando, consagrando, parando tudo e consagrando. Isso alimenta as tuas convicções. O leão correto. O nome disso é maturidade espiritual.
Nós precisamos nos alimentar espiritualmente para a gente andar aqui no caminho. E não é nem só questão de andar, irmãos, é questão de sobrevivência. Eu não sei se você tem noção do risco que você corre de andar aqui no caminho com a barriga vazia dos alimentos espirituais. Eu não sei se você tem noção do risco que você está correndo. Ainda mais nesses últimos dias, né? Com a influência, o pecado multiplicado, a pressão, a opressão, o diabo apelando. Os últimos dias. Aí a gente vai lá e fica 1 hora jogando videogame, 1 hora assistindo vídeo no YouTube e não fica 30 minutos orando? É sério mesmo isso? Não consegue ficar 30 minutos lendo a Bíblia, mas fica 2 horas no YouTube? No Netflix? Panguando na frente da TV. E não fica 30 minutos lendo a Bíblia. Aí depois você vem choramingar: eu não consigo ser discípulo. Por quê? Você não está se alimentando. Saco vazio não para em pé. Lembra desse versículo? Só que é assim, irmão, para você orar, você tem que ser intencional. Ninguém ora por acidente. Terceiro lugar que nós encontramos essas convicções que alimentam o leão correto: jejum. Planeja o jejum. 1 vez por semana eu vou jejuar. Pronto, já está bem planejadinho. Seu ano inteiro. 1 vez por semana, toda segunda-feira junto com o presbitério, eu vou jejuar. Quarto lugar onde nós encontramos essas convicções: louvor e adoração. Quando você adora a Deus, você alimenta as suas convicções. Sabia? Você se enche do Espírito Santo. Quando você adora a Deus, quando você louva, quando você canta, quando você dança em adoração, com qualquer tipo de expressão de louvor, você alimenta as suas convicções. Quinto lugar onde nós encontramos essas convicções que alimentam o leão correto: comunhão com os irmãos. Você entende que igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Por que nós fazemos esse ajuntamento aqui? Porque aqui, agora, sabe o que a gente está fazendo? Alimentando nossas convicções. Por isso que nós nos ajuntamos. Por que tem igreja nas casas? Para alimentar as convicções no meio da semana. Encher o tanque de combustível. Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Nesses 5 lugares, você encontra essas convicções para você alimentar o leão correto: palavra, oração, jejum, louvor e adoração e comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Irmão, seleciona com quem você anda. Seleciona, escolhe. Você vai andar com gente do mundo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar mundano. Você anda com gente que fala palavrão, você vai começar a falar palavrão. Você é facilmente influenciado. Seleciona. Por que Paulo falou assim: não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes? Por que você acha que está escrito isso na Bíblia? Você anda com uma pessoa que só reclama, só murmura, daqui a pouco você está reclamando, murmurando também.
com gente cheia de Deus. Comunhão com os irmãos, nós alimentamos nossas convicções. Amém, irmãos? Mas Márcio, tá, eu entendi, eu passei pela porta, eu entrei no caminho, eu sou recém-nascido, tá, entendi agora por que tem essas lutas dentro de mim, e esses conflitos, um leão lutando contra o outro, já entendi que eu tenho que cortar o alimento do leão errado, já entendi que eu tenho que alimentar o leão correto. Mas Márcio, por que eu não sinto de fazer a vontade de Deus? Eu não sinto de orar, eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto de ler a Bíblia, eu não sinto de ir na reunião. Por quê? Eu não sinto, eu não estou sentindo. O nome disso é autossabotagem. É a carne sabotando a tua santidade e a tua maturidade espiritual. Por isso que você não sente. Ah, Márcio, mas se eu leio a Bíblia sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão. É senso de responsabilidade. Você está confundindo as coisas. Tinha uma época que eu trabalhava numa empresa de tecnologia. Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus às 7 para entrar às 8. Irmão, olha bem aqui para mim. Você acha que eu sentia de acordar todos os dias às 6 horas da manhã? Eu não. Eu sentia de ficar dormindo até meio-dia. Esse era o sentimento que eu tinha. Mas nenhum dia eu perdi o dia de emprego por causa desses sentimentos. Ah, Márcio, isso é hipocrisia. Não, irmão, isso é senso de responsabilidade. Nós não andamos por sentimentos, nós andamos por convicções. Só que para isso nós precisamos ter senso de responsabilidade. Eu leio a Bíblia porque eu tenho senso de responsabilidade. Eu vivo em comunhão com os irmãos porque eu tenho senso de responsabilidade. Porque se eu fosse basear a minha vida nos meus sentimentos, eu nem estaria aqui hoje não, eu estaria no mundão, farreando. Mas eu não ando por sentimentos, eu ando por convicções, eu tenho senso de responsabilidade. Agora, você já percebeu que nós somos extremamente responsáveis com o trabalho, com o horário do trabalho, com os deveres do trabalho, mas nós não somos responsáveis com as coisas de Deus? Sabe o que é isso? Falta de senso de responsabilidade com as coisas de Deus. Você é extremamente responsável no trabalho, mas não tem responsabilidade para ler a Bíblia. Você é extremamente responsável com as suas obrigações e deveres profissionais, mas você não tem responsabilidade com os seus deveres espirituais. Sabe o que é isso? Falta de senso de responsabilidade. É o segundo beliscãozinho que eu estou te dando aqui agora. Para de andar por sentimento, irmão. Acabou. Basta com isso aí, chega. Nós andamos por convicções, por senso de responsabilidade. Jesus tinha senso de responsabilidade. Eu não procuro a minha vontade, eu procuro a vontade daquele que me enviou. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que agrada a Ele. Sabe o que é isso? Senso de responsabilidade. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. O que sente a minha alma, seja feita a tua. Sabe o que é isso? Senso de responsabilidade. Jesus era um homem que tinha senso de responsabilidade. Mas nós não temos senso de responsabilidade no caminho.
Só fica choramingando o dodóizinho. Eu não consigo, eu não sinto de ler a Bíblia. O nome disso é auto-boicote. Tua carne está boicotando a tua santidade. E você está caindo em um patinho. Mas a partir de hoje acabou esse negócio entre nós. Acabou. Agora nós vamos andar no Espírito, viver no Espírito e andar por convicções. Amém, irmãos? Esse é o caminho. É assim que anda no caminho. Amém, irmãos? Agora nós precisamos responder, né? Para Deus, alguma coisa nós precisamos falar para Ele. Porque quando a gente não responde à semeadura, sabe o que acontece? Isso gera atrofia espiritual. Nós precisamos dar uma resposta agora. Porque quando nós não respondemos a um chamado, a uma palavra de Deus, gera atrofia espiritual. É sério isso. Nós precisamos responder para Deus agora. Ele está falando conosco. Está ouvindo? Ele está falando.